Queridos, nós começamos aqui na semana passada uma série de ministrações nesse livro tão precioso que é o livro de Jonas. É importante dizer que, mesmo que você não tenha vindo na semana passada, a gente entende que cada capítulo do livro de Jonas tem uma mensagem, ainda que todas as mensagens elas se conectem uma a outra, mas são mensagens específicas. Na semana passada, a gente começou no capítulo 1 e a gente descobriu algumas verdades maravilhosas. O texto começa dizendo que Jonas é filho de Amitai. A palavra Amitai, o pai dele chamava Amitai. A palavra Amitai significa verdade. Então, Jonas foi criado pela verdade. O nome Jonas significa pombinha. A gente sabe que Deus criou Jonas para ser um profeta que não profetizaria na nação de Israel, mas iria profetizar na Assíria. Então a gente entende que o nome dele está intimamente ligado ao propósito de Deus na vida dele. Ele seria o único profeta que sairia da nação de Israel e iria até uma outra nação profetizar, por isso o nome Pombinha, porque ele voou. Mas a gente descobre que ele, para fugir do propósito de Deus, ele se levanta e faz um caminho contrário, e ele entra dentro de um navio para fugir de Deus. E aquele que tem um nome é Pombinha, aquele que voa, agora se trancou dentro de uma gaiola. Deus manda uma grande tempestade no mar, a ponto de que o navio estava quase se partindo ao meio. E vocês sabem, eu falei semana passada, então, claro, tudo isso eu estou passando por cima, mas grandes lições aqui em cada ponto desse. E aí a gente sabe que os marinheiros, então, decidem jogar Jonas, que era o problema, no mar. E a gente termina a semana passada dizendo que Deus preparou, então, um grande peixe para engolir Jonas. O capítulo de número 2, gente, ele começa a partir desse ponto. Ele está dentro do peixe. Na semana passada, na série de mensagens, eu botei Jonas, o navio, capítulo 1. Dessa semana é Jonas, oração no submarino, porque Deus inventa o submarino ali, né? Um grande peixe engole Jonas e desce. É um aspecto de um submarino. Obviamente que, ainda que tenha aí uma conotação de engraçada nisso, mas Deus, não se esqueça, Deus é o mesmo Deus que inventou o navio, é o mesmo Deus que inventou o submarino. Não se esqueça que foi Deus que inventou o navio lá na Arca de Noé. Então, para Deus, ninguém pega Deus de surpresa, né? Deus é Deus, nós somos nozes. O que a gente descobre aqui é que a gente precisa ter um ponto de partida nessa noite. Pode pôr agora o versículo 1. E o ponto de partida é o seguinte: você pode até ter desistido de Deus, mas Deus nunca desistirá de você. Vou repetir isso para gravar bem no seu coração. Você pode até querer desistir de Deus, você pode até desistir de Deus, mas Deus nunca desistirá de você. Quando a gente olha para esse grande peixe que engoliu Jonas, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que este grande peixe enviado por Deus não foi um castigo, mas foi um livramento. Não foi uma penalidade, mas foi um grande livramento de Deus. A gente tem que entender que a sobrevivência de Jonas é inexplicável, porque se estava difícil sobreviver dentro de um navio, muito menos dentro de um peixe. Então, a gente só acredita nessa história pela fé, porque servimos um Deus que faz o impossível. O próprio Jesus, quando vai citar esse milagre, ele chama essa história de sinal. Jesus diz, não vos será dado outro sinal, além daquele do profeta Jonas. A palavra sinal, ela significa milagre. Então, o próprio Senhor Jesus chama esta história de milagre, de sinal. Por isso que Jesus se manifestava no meio do povo com sinais e maravilhas.
Sinais são milagres. E o que a gente vê aqui é que nós temos uma sobrevivência inexplicável a não ser por milagre. Eu acho interessante que o capítulo 1 é um Jonas fugindo de Deus, e no capítulo 2, no final do capítulo 1 ele é lançado no mar, e o capítulo 2 inteiro, que são só alguns versículos, 10 versículos, dos 10, 9, 8 na verdade, porque o primeiro não conta e o último também não, 8 versículos é uma oração que Jonas faz lá dentro do peixe. Essa oração tem algumas características, porque nessa oração nós não vemos nenhum pedido e nenhuma súplica. A gente pode dividir a oração em 3 partes, versículos 2 a 6, uma oração de ação e de graça, 7 e 8, uma oração de constrição, e versículo de número 9, a dedicação. Não tem pedido, não tem súplica. Então, quando não tem pedido, nem tem súplica, o foco da oração é muito mais, a oração fala muito mais de Deus do que de Jonas. E essa oração, ela é recheada de lições, versículo a versículo. Como eu disse, são só alguns, mas esses versículos, eles são tremendos. E talvez a sua pergunta nessa noite é: o que eu tenho a ver com esse cara? O que eu tenho a ver com essa oração? Ou o que esta oração tem a ver comigo? Então, à medida que a gente for caminhando, você vai perceber que esse texto fala muito mais a respeito daquilo que Deus é para nós, e você vai conseguir se identificar nisso. Quando a gente começa, só o primeiro versículo que está aí no telão, e vocês vão acompanhar hoje versículo por versículo, de uma forma bem didática para você compreender o que eu quero pregar aqui, você vai ver que é uma oração pessoal, Observe, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o que está escrito aí? O seu Deus. Ele não orou a um Deus, ele orou ao seu Deus, o que revela que Jonas conhecia Deus. Outra coisa interessante é que o texto começa dizendo: dentro de um peixe, Jonas orou. Então, é importante a gente dizer, e aqui eu começo a ministrar essa noite, é importante a gente dizer que qualquer lugar é lugar para oração. A gente às vezes deixa de orar porque a gente acha que a gente precisa parar tudo aquilo que a gente está fazendo e entrar numa espécie de ritual, onde a gente vai ter aquele momento. Obviamente que nós devemos ter esses momentos de oração, mas o fato de Jonas orar dentro de um peixe e a gente conectar isso ao que Paulo escreveu, dizendo que a gente tinha que orar em todo o tempo, a gente descobre que a oração pode ser feita em qualquer lugar. Pastor, dito isso, o que significa? Significa que você pode orar na rua. Significa, querido, não como um doido, mas falar com Deus. Você pode orar dentro do seu carro. Você pode falar com Deus dentro do seu carro. Você pode falar com Deus na fila do banco. Você pode falar com Deus dentro de uma loja. Você pode falar com Deus dentro de uma escola. Você pode falar com Deus até dentro do mercado. Quem está entendendo isso, diga amém. Todos os lugares são lugares que podem ser um lugar de oração. Às vezes eu estou lá no mercado, eu vou com a Lu no mercado, e eu estou lá empurrando o carrinho, e é aquela festa, Ela põe o negócio, eu tiro sem ela ver, aí ela põe uma cabeça de alface e um saco de tomate, eu troco o tomate pelo chocolate, vai virando aquele trem. Mas até nesses momentos, a gente pode estar conectado com Deus, falando com Deus em todo o nosso tempo. Querido, Jonas, ele começa o capítulo 2 dizendo: dentro de um peixe. Você já esteve dentro de um peixe? Pois dentro de um peixe Jonas orou. Então, a gente pode orar em qualquer lugar, seja na nossa casa, como disse, na escola, na rua, no ônibus, no carro, onde quer que seja nos vales, seja nos montes, seja nas tribulações, seja nas alegrias, seja nas tristezas, seja nas vitórias, não importa, nós podemos orar todo o tempo. Mas muitas vezes, porque a gente é humano, a gente só consegue lembrar de Deus quando a gente chega no fundo do poço.
A gente só lembra de falar com Deus quando estamos no fundo do poço. A gente observa que Jonas estava num lugar que é muito pior que o fundo do poço. Jonas agora estava dentro de um peixe, no fundo do mar. Jonas, olha que coisa interessante, quando ele está fugindo de Deus, Jonas não ora. Uma característica de quem não está alinhado com o propósito de Deus é não orar, é não falar com Deus em nenhum momento. Essa é uma característica de quem não está alinhado com o propósito de Deus, porque Jonas não ora. Quando Deus o chamou, capítulo 1, Jonas não orou. Quando Jonas desceu para a cidade de Jope, onde tinha um porto, para ele fugir de Deus, a Bíblia não diz que ele orou. Quando ele entrou dentro do navio, a Bíblia não diz que ele orou. Quando ele desceu para dentro do navio para dormir, a Bíblia não diz que ele orou. Quando os marinheiros decidiram jogar ele no chão, a Bíblia não diz que ele orou. Quando ele foi lançado no mar, a Bíblia não diz que ele orou. Quando ele foi engolido pelo peixe, a Bíblia não diz que ele orou. Mas quando ele, dentro do peixe, chegou no fundo do mar, no limite da vida, aí ele lembrou que existia um Deus, e lá ele orou. A grande questão é aonde a gente ora, porque uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou dizer, uma pessoa escolhida por Deus, mesmo quando está num caminho de desobediência, ela lembra de Deus. Quem aqui já teve períodos afastados da igreja, de Deus? Pode levantar a mão junto comigo, porque também já vivi isso. Diga para mim aqui, mesmo afastado de Deus, a gente lembra ou não lembra que existe Deus? A gente lembra. A gente lembra que existe um Deus no céu. Queridos, deixa eu falar uma coisa que essa frase é extremamente importante. Aquele que não conhece Deus, quando o sofrimento chega, ele se rebela contra Deus. Mas o crente, no sofrimento, lembra de Deus. Então a gente deveria se rebelar menos. Quando as dificuldades, os sofrimentos baterem na nossa porta, lembre-se quem você é. Você é um escolhido de Deus. E Deus não te chamou para se rebelar, mas Deus te chamou para lembrar dele. Porque Deus existe e está assentado no trono. Assim, queridos, a oração de Jonas, ela não nasceu na afeição, mas ela nasceu na aflição. E deixa eu lhe incentivar a orar por afeição, por amor a Deus, para que você não procure Deus somente na aflição. A oração de Jonas é motivada por aflição. E eu descubro algumas coisas na oração de Jonas. Uma das coisas que eu descubro é que o nosso grito de angústia sempre encontrará os ouvidos abertos de Deus. Quer ver isso? Versículo de número 2. Diz assim, ele disse na oração dele, em meu desespero clamei ao Senhor, que está escrito aí, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e Deus fez o quê? E ouviste o meu clamor. Então a oração, gente, não é apenas um exercício psicológico que acalma a alma. A oração não é apenas um sugestionamento de bem-estar na alma, não, não, não. Oração é falar com um Deus que está assentado na sala do governo do universo e que domina todas as coisas e que controla a história humana, inclusive a sua. Ele tem as rédeas da nossa história na sua mão. Isso é uma oração. E porque oramos a esse Deus que é poderoso, tem todo o poder para atender a minha oração e tem todo o poder para atender a tua oração nessa noite. O Salmo 50, versículo 15, é Deus falando. Deus diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Só Ele responde a nossa oração. Então posso lhe dar um conselho? Não faça oração para quem não pode atender. Ore diretamente a Deus. Para quem que ele orou? Em meu desespero clamei ao Senhor. Que Ele seja o alvo da sua oração. E não se esqueça, é na oração que nós triunfamos nas batalhas, é na oração que a boca do leão é fechada, é na oração que a fornalha ardente de fogo não queima, é na oração que conquistamos as vitórias. Deus quer ouvir a tua voz,
em oração nessa noite. Tremendo, tremendo. Entendemos que Deus sempre nos ouve. É isso que entendemos no versículo 2. Já no versículo 3, entendemos que a disciplina é uma forma de amor por nós. Olha como é que começa. Jogaste-me nas profundezas. Jonas está falando com quem, gente? Com Deus. Por que Jonas não diz assim, Deus, os marinheiros me jogaram na água, aqueles marinheiros sem vergonha, mata eles. Aqueles marinheiros não perceberam que eu sou profeta na terra. Não. Jonas entende que tudo o que aconteceu está no controle de Deus. Então, se ele está no fundo do mar, na barriga de um peixe, ele sabe que foi Deus que o jogou lá. Por isso ele diz, jogaste-me nas profundezas. Jonas não põe a culpa no outro. Querido, a maior parte das coisas nas quais nós nos enfiamos, nos colocamos ali por nossa conta. E o que a gente faz? Não, eu estou nessa situação por causa desse, ou por causa daquele, ou por causa daquela, é uma conspiração contra mim, tudo aqui está acontecendo. Não, querido. Não, para. A maior parte das coisas que nós nos colocamos, as angústias, as situações terríveis que entramos, é porque nós quisemos, por causa das nossas escolhas. E detalhe, quando fomos fazer as nossas escolhas, não oramos, como Jonas fez. Não oramos. E agora que nos enfiamos em coisas, e estamos atribulados e angustiados no limite da vida, desesperados, aí nos lembramos de Deus. Mas se você quer lembrar de Deus, receba esse conselho nessa noite. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare de dizer que você é o resultado dessas circunstâncias e que existe um complô contra você. Você está aí por causa das suas decisões. Então se arrependa, porque Deus é capaz de te tirar de onde você estiver. Mas reconheça. Precisamos reconhecer. Ele diz, tu me jogaste-me. E ao entender isso, então ele percebe que aquilo não é um castigo de Deus, mas é uma disciplina de Deus para restaurá-lo. Porque Deus é um Deus que nos disciplina. E ao entender isso, Jonas descobre que a disciplina, na verdade, é um gesto de amor de Deus. A gente tem que compreender isso, porque imagina, se Jonas decidisse ir para longe e Deus não fosse atrás, para mais longe Jonas iria, mas Deus foi atrás de Jonas e o disciplinou para trazê-lo de volta à vida. Quem está entendendo isso, diga amém. A gente tem que entender que a fuga do nosso propósito, daquilo que Deus tem para nós, é uma fuga de morte. Queridos, entenda uma coisa. Os nossos caminhos, os caminhos humanos, os caminhos das nossas decisões, são caminhos que nos levam à morte. Por isso que Jesus vem e se apresenta, ele diz assim, eu sou, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho que conduz à vida. E os outros caminhos, os meus caminhos, os teus caminhos te conduzem à morte. Porque só Jesus é o caminho que conduz à vida. Pastor, não concordo com isso. Então você não concorda com a Bíblia, porque está escrito em Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que para os homens parecem direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. E sabe o que acontece no caminho que parece direito, mas é um caminho de morte? A alegria é falsa. Olha o que está escrito, até no riso o coração sente dor. Quando nós estamos nos nossos próprios caminhos, você pode sorrir, você pode sentar num churrasco, você pode sentar numa mesa de amigos, você pode estar dando risada, mas por dentro você está morrendo. Por quê? Porque existe um caminho certo a ser trilhado pelo Senhor, gente. E Deus te chama, e Deus nos chama a viver este caminho. E como é que Deus nos chama? Deus nos chama através da sua disciplina. Então Deus, no seu infinito amor, manda uma tempestade na sua vida, manda um tormento na sua vida, manda vento na sua vida, porque Deus é capaz de mover céu e terra, mas não
perde você. Oh, que amor é esse? Que coisa grandiosa. Então a gente entende que a disciplina é um ato responsável de amor. Por que responsável? Porque Deus não vai te matar não, filho. Deus não quer te matar não, minha filha. Deus quer, ao contrário, te dar vida. E o escritor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, ele vai mencionar Provérbios capítulo 3, versículo 11, e ele vai escrever, ele vai dizer assim: não se esqueçam de uma palavra de ânimo. E aí ele menciona e diz, Deus falando: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor só disciplina aquele que ama, e só disciplina aquele que Ele chamou para ser seu filho. Aí o escritor aos Hebreus continua, e ele vai dizer assim: suportem, pois, as dificuldades, recebendo as dificuldades como disciplina. Deus os trata como filhos. E aí ele continua e ele escreve, diz assim: pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não forem disciplinados, e a disciplina é para os filhos, ele escreve, logo vocês não são filhos, porque somente os filhos são disciplinados. E aí ele faz uma comparação incrível, ele disse: além disso, todos nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Tinha ou não tinha? Contei aqui de manhã, a disciplina do meu pai, o negócio era olha, a gente tinha uma casa e no fundo uma espécie de edícula, que é lindo, né? Era um barracão de madeira, tá, gente? Não pensa não. E aí meu pai chamava e dizia assim: faz favor. Pois não, pai. Vai lá atrás da porta, no fundo, lá tem uma vara, traz aqui para mim. Aí eu ia gritando, pegava a vara, voltava, entregava na mão dele. E tinha vezes que ele pegava e dizia assim: não, foi só isso mesmo, não faz mais, que da próxima vez tem. Só o griteiro já serviu. Era um arrependimento profundo, produzido pela disciplina. Alguém aqui foi disciplinado? Assim? Não, né? Só eu, tá bom, só eu. Aí ele diz assim: tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Respeitava ou não respeitava? Não respeitava para ver. Aí ele diz assim: quanto mais nós devemos nos submeter ao nosso Pai que está no céu para vivermos. E ele vai terminar, e ele diz: nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo bem lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que a gente participe da sua santidade. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não vai morrer não, a disciplina é porque Deus te ama. Aleluia, glória aos nomes santos do Senhor. Queridos, no versículo 4 a gente descobre na oração de Jonas que a maior tragédia do pecado é nos afastar de Deus. Olha o que ele diz: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Lembram, semana passada, o que Jonas queria? Quando Deus dá uma ordem, está escrito lá no capítulo 1, a Bíblia diz assim: e Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. E agora ele diz: fui expulso da tua presença. Ou seja, o que Jonas queria? Ele queria ser expulso da presença de Deus, ele queria fugir da presença de Deus, ele não queria fazer o que Deus tinha para ele. E quando finalmente Jonas consegue isso, ele está em desespero. É interessante, a gente quer escapar de Deus, e quando finalmente entendemos que escapamos, nos desesperamos. Você sabe por quê? Porque existe um buraco dentro da tua alma, que não é preenchido por nada dessa terra. Esse buraco está aí, só pode ser preenchido com alguém que é do tamanho desse buraco. Esse buraco chama-se eternidade, e só Deus pode preencher, porque Deus é de eternidade a eternidade. Então, por mais que a gente fuja, nunca, queridos, conseguiremos, de fato, preencher o vazio. Jonas experimenta um pouco daquilo que ele mesmo queria.
E o que é o pecado? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte eterna. E o que é a morte eterna? Separação de Deus. Logo, o que nos separa de Deus? O pecado. E agora Jonas, na sua fuga, se desespera com o afastamento de Deus. Só que isso que eu acho tremendo, quando Jonas está lá dentro da barriga do peixe, orando, desesperado, porque está afastado de Deus, olha o que está escrito: olharei de novo para o teu santo templo. Eu posso estar me sentindo afastado, mas eu quero olhar para o teu templo. E o que era o templo na época? O templo era um lugar de sentir a presença. O templo era o lugar onde Deus restaurava o pecador. O templo é o lugar onde Deus perdoava os pecados. O templo é o lugar onde Deus purificava os pecados. E Ele olha para isso. Então eu vou ser muito sério no que eu vou dizer aqui. O pecado, gente, ele é pior que a pobreza extrema. O pecado, ele é pior que a solidão. O pecado, ele é pior que o sofrimento. O pecado é pior que a doença. Por quê, pastor? Porque eu posso estar em grande pobreza, mas a pobreza não me afasta de Deus. Eu posso estar me sentindo só, mas a solidão não me afasta de Deus. Eu posso estar sofrendo, mas o sofrimento não me afasta de Deus. Eu posso estar enfermo, mas a enfermidade não me afasta de Deus. Mas o pecado me afasta de Deus. Logo, o pecado é pior do que todo o resto, porque nada tem a capacidade de nos afastar de Deus, a não ser os nossos próprios pecados. Fui expulso da tua presença, mas quero olhar de novo para o templo. E detalhe, quando a gente se propõe a fugir de Deus, somos encurralados por Deus. Você quer ver só o versículo de número 5, ele vai dizer isso: as águas agitadas, põe para mim lá o 5 por favor, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Observe as palavras nesse versículo: envolveram, cercou, enrolaram. Quando fugimos de Deus, somos cercados por todos os lados. É impossível fugir de Deus, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. E Deus move, gente, Deus move céu e terra para ir atrás de um filho, de uma filha que está em fuga da sua mão. Então deixa eu lhe dar um conselho: volte à obediência, e Deus moverá as circunstâncias pela sua causa. Repito como comecei: você pode até desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Não desiste. E o caminho da fuga é um caminho de descida. Ninguém foge de Deus subindo, gente. Tira isso da sua cabeça. Todos os que fogem de Deus entram num caminho de descida. Olha como é que a primeira palavra do versículo 6. Põe lá no versículo 6 para mim. Olha o que diz. Primeira palavra do versículo 6. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Pronto. Ninguém, versículo 6, por favor. Ninguém que está fugindo de Deus sobe, só afunda. Eu provo isso pela posição geográfica de Jonas. Jonas era de uma cidade chamada Gat-Hefer, que ficava próximo a Nazaré, nas regiões montanhosas da Galileia. Quando ele decide fugir de Deus, ele desce das montanhas e vai até Jope, que é o porto. Ele chegando ali no porto, a Bíblia diz que ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão, depois ele desceu para as águas, depois ele desceu para a barriga do peixe, e depois ele desceu para o fundo do mar. Porque quem foge de Deus nunca foge subindo, só foge descendo. É uma caminhada para baixo. Quando viramos as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Logo, fugir de Deus é um caminho para a sepultura existencial. Fugir de Deus, gente, é entrar no abismo da própria vontade que vai conduzir à sua morte. Quantos de nós entramos nesse caminho de fuga? Tudo está desmoronando, e a gente ainda conhece os versículos da Bíblia. Né? Às vezes citamos Salmo 42, 7, que diz assim: um abismo chama outro, um abismo chama outro,
A gente sabe o versículo, a gente sabe que é assim, mas a gente insiste em estar longe do propósito de Deus. Mas louvado seja Deus que o versículo não para aí. Afundei até chegar aos fundamentos do monte, à terra onde? Embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Agora escute, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Diga comigo, eu desci, 1, 2, 3. Diga comigo, eu desci, 1, 2, 3. E o Senhor está dizendo, mas eu te faço subir. Diga, eu desci, diga o mais alto que você pode, 1, 2, 3. Mas eu te faço subir, diz o Senhor para ti nessa noite. A gente desce, mas Deus nos faz subir. E como Deus nos ama, porque não existe, gente, oceano tão profundo que seja mais profundo do que a misericórdia do Senhor, porque para Deus nada é impossível. É Ele que nos tira, como escreveu o salmista no Salmo 40, versículo 2, Deus, tu tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. É Ele, querido. A minha experiência, quando eu não tinha como descer mais, então Deus me resgatou do lago horrível, do charco de lodo, e pôs um novo cântico na minha boca. É por isso que eu estou aqui, e é por isso que você está aqui. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? A gente aprende com a oração de Jonas, no versículo 7, que no fim da linha ainda podemos lembrar do Senhor. Versículo 7, escute, olhe lá, quando a minha vida já se apagava, leia comigo agora, onde vocês estão? Vocês estão aqui? Alô? Alô? Vamos lá, quando a minha vida já se apagava, vamos juntos agora, no fim da linha, ele lembrou de Deus, ele lembrou que existia um Deus. Quando não tinha mais saída, ele lembrou de Deus. E é a mesma lógica de Jeremias em Lamentações, capítulo 3, 21, ele disse assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que é? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Agora escute, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti. Antes de você subir, a tua oração tem que subir. A gente é atraído pela oração que fazemos. Antes do Senhor te resgatar, Ele ouve a tua oração. Por isso não desista de orar. Não desista de pôr a sua família em oração, os teus filhos em oração, os teus problemas em oração, porque quando a oração sobe, Deus ouve. Quando a oração sobe, Deus atende. Quando a oração sobe, Deus faz. É interessante que no meio da oração ele vai reconhecer o seu erro. Observe, cuidado com aquilo ou naquilo que você acredita. Observe o versículo 8. Parece que está fora de contexto, mas não está não. Olha o que ele diz. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Querido, o que é um ídolo? O ídolo nada mais é do que tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Deus, somente Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus. Então, é importante dizer que existem ídolos que podem ser coisas ou até pessoas. E também existem ídolos no coração. Então, pastor Jonas era um idólatra? Sim. Por quê? Porque o primeiro ídolo de Jonas era o seu nacionalismo. Ele achava que só Israel tinha que ser salvo, o resto não.
E esse achômetro dele se tornou seu ídolo. Logo, ele achava que Deus estava errado em querer salvar outras nações, porque aquilo se tornou o ídolo dele. Pastor, qual que é o segundo ídolo de Jonas? A sua reputação. Jonas, na cabeça dele, era assim: como é que eu vou sair daqui e vou pregar lá em Nínive, que é a terra dos nossos inimigos? O que esse povo vai dizer de mim? E vai que esse povo se arrepende? O que o meu povo, o que vão fazer com o meu nome? Queridos, quem serve a Deus, o problema não está no nosso nome. O que tem que ser glorificado é o santo nome do Senhor. Não é a sua reputação que está em jogo, mas a reputação de Deus. E Deus, Ele divide o amor dEle com você, Ele divide a bondade dEle com você, mas Deus não divide a glória dEle com você, e a glória é só dEle. A glória é só do Senhor. Não importa o que ou quem é o meu ídolo, não passa de inutilidade. Por quê? Porque colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus é inútil. E quem faz isso, está escrito ali, despreza a misericórdia do Senhor. Finalmente, ele vai terminar a oração e diz assim, que no versículo de número 9, só encontramos a felicidade quando cumprimos o propósito de Deus. Olha ali, 4 coisas. Mas ele está terminando a oração, ele menciona 4 coisas. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. 4 coisas. É aqui que ele vai terminar. Na sua fuga rebelde, agora Jonas reencontra o propósito de Deus. E uma pergunta que eu preciso responder é que talvez você esteja aí olhando para mim e pensando: como eu sei que eu estou cumprindo o propósito de Deus? Como eu sei que eu estou alinhado com o propósito de Deus? Aqui nós temos 4 sinais que mostram se você está ou você não está alinhado com o propósito de Deus. Qual que é o primeiro? Diz lá: com um cântico de gratidão. O primeiro sinal é que quem está alinhado com a vontade de Deus tem o coração grato. E o que é ter o coração grato, pastor? O cântico de gratidão só está na boca daquele que agradece por aquilo que já tem e não murmura por aquilo que não tem. Quem está alinhado com o coração de Deus tem um coração agradecido por aquilo que já tem. E o que é que você tem? Cada um de nós temos muitas coisas, mas eu posso ser agradecido pela família que eu já tenho, pelos filhos que eu já tenho, pelo trabalho que eu já tenho. Então a minha vida começa a ser movida por gratidão. E a gratidão me faz olhar para trás, para ver tudo aquilo que Deus já me deu. A murmuração me leva à ansiedade de olhar para frente e reclamar pelas coisas que ainda não tenho. Então, quem está alinhado com o coração de Deus, agradece aquilo que já tem. E quando você olha para trás, a princípio, você vê os teus filhos, o teu casamento, não sei, tua família, teu trabalho e tal. Mas se você olhar bem para trás, você vai ver que alguém morreu no seu lugar. Que alguém derramou o seu sangue precioso naquela cruz. Então hoje eu posso ter um cântico de gratidão a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Segunda coisa está escrito ali: oferecerei sacrifício a ti. No sistema do Velho Testamento, levava-se sacrifícios no templo. E com o sacrifício que era oferecido, então o pecado era perdoado. Esta frase nada mais é do que dizer: eu quero, eu desejo. Quem está alinhado com Deus tem o desejo de ter os seus pecados perdoados. O arrependimento lhe acompanha em todos os seus caminhos, porque reconhece a sua fraqueza. Terceira coisa: o que eu prometi cumprirei totalmente. Quem está alinhado com Deus, cumpre aquilo que prometeu. É importante dizer que Jonas foi chamado para ser profeta. E o profeta é aquele que, quando Deus falar, tudo que Deus falar, eu vou falar. E tudo que Deus mandar, eu vou fazer. O que Jonas fez? Deus falou, ele se calou. Deus mandou e ele virou as costas.
Mas agora Jonas, depois de tudo que viveu, ele diz: tudo que eu prometi, eu vou cumprir totalmente. Quantas promessas você fez? Quantos votos você abriu a sua boca e falou diante do Senhor? Quantas coisas que você pediu para Deus que hoje você tem, te alcançaram? E onde está a tua parte do contrato? Onde está você cumprir aquilo para o qual você foi chamado? Finalmente, ele termina dizendo: a salvação vem do Senhor. Queridos, deixa eu te dizer, ninguém pode salvar a não ser Deus. Ninguém administra a salvação como bem lhe apraz. Sabe o que Jonas queria? Jonas queria que a salvação viesse pelo seu filtro. Jonas queria que a salvação fosse somente para os judeus. Jonas queria que a salvação fosse somente para os meus amigos. Jonas queria que a salvação fosse somente para a minha família. Porém, a salvação não pode ser domesticada por ninguém. Porque Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque a salvação vem do Senhor. E se nós aqui nessa igreja disséssemos, eu me levantasse aqui e dissesse que a salvação só está aqui nessa igreja, vocês podiam sair correndo, porque deixaria de ser a igreja e se tornaria uma seita. Não, querido, a salvação não está aqui, a salvação está onde Deus quer que a salvação esteja, o que significa dizer que Deus pode salvar o meu amigo, mas também quer dar salvação para o meu inimigo, que Deus pode salvar aquele que eu gosto, mas também quer salvar aquele que eu não gosto, porque a salvação é do Senhor. Salvação não está vinculada a um grupo específico. A salvação pertence a Deus. Só Deus pode oferecer salvação. Eu vou terminar. Quando ele termina a oração dele, eu acho isso fantástico. Quando Jonas vai terminar a oração dele, ele termina com esta frase: a salvação vem do Senhor. O que vai acontecer a seguir é maravilhoso. Olha o que vem a seguir, põe no 10 para mim. Vamos juntos. No 3 vamos ler juntos. 1, 2, 3. E o Senhor deu ordens. Parou. No final da oração, Deus deu ordem. No final da oração, Deus deu uma ordem ao peixe e diz: a oração subiu. Eu tenho uma ordem. Sai das profundezas do mar, nada até a praia e vomita Jonas lá, em terra firme. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente está na presença de Deus, mesmo na circunstância mais difícil, o Senhor nos ouve. E Ele libera uma ordem. Existe uma ordem a ser liberada sobre a sua vida aqui nessa noite. Porque Ele é o Deus que dá a ordem. Ele é o Deus que assina o decreto. Quer que eu prove isso melhor? Salmos de número 91, versículo 11. Porque Deus aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Sabe o que Deus tem para nós aqui nessa noite, gente? Eu vejo um Deus que tem ordem a teu respeito hoje. Eu acho tremendo porque Ele diz para o peixe: chega. A disciplina termina hoje. A tristeza termina hoje. A angústia termina hoje. Tudo tem um limite. Joga ele lá na praia para mim, por favor. Porque eu sou aquele que tem a palavra da ordem. E a minha ordem é: volta. Eu te arranco da sepultura existencial. Eu te arranco da fuga insana. Porque ninguém foge de mim. A ordem é: vai. O peixe sai lá de baixo. Sai lá em cima. E vai nadando. Eu imagino um peixe que pega a onda do mar e se lança na areia. E ele joga Jonas. E aquele que estava condenado à morte, o fugitivo de Deus, estava vivo, vivinho da silva, pronto para cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus deu uma
ordem. Querido, uma ordem de Deus e a sua vida muda. Uma ordem de Deus e o novo acontece. Está preparado para ouvir isso agora? Se eu fosse você, apertava o cinto. Olha o que diz agora. Acabou o capítulo 2. Mas olha o que diz no capítulo 3, versículo 1. Leia comigo, vamos juntos. 1, 2, 3 já. A palavra do Senhor veio a Jonas pela... Parou. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus que fala a primeira, mas também fala a segunda. Não importa a fuga, não importa o choro, não importa o desespero. Deus está aqui nessa noite dizendo: eu sou o Deus da segunda oportunidade. Vamos começar de novo? Observe agora, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta: Deus não é o seu sócio, Deus é o seu dono. Deus não pede, Deus manda. Deus é Deus que dá a ordem para o peixe, mas é o mesmo Deus que dá a ordem para Jonas. A gente quer chamar Deus para fazer sociedade com a gente na nossa vida. Não. Onde Ele entra, Ele manda. Onde Ele entra, Ele faz do jeito que lhe apraz. Onde Ele entra, nós recuamos. Onde Ele entra, Ele se assenta. Ele que parte o pão. A mesa é dele, a casa é dele, o casamento é dele, a família é dele. Ele não abre sociedade contigo. Ele é o teu dono. Ele é o teu dono. Ele é o teu dono. E isso explica muita coisa na sua vida e na minha vida. Isso explica muita coisa, como a gente quer atropelar os planos de Deus. Veio a Jonas pela segunda vez. E o que veio? Põe lá no versículo 2, põe lá. Vá à grande cidade de Nínive, é Deus falando, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Quando você lê o capítulo 1, versículo 2, é a cópia desse. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim: eu te dei esta ordem lá no capítulo 1, mas você desceu, você ficou preocupado com a tua reputação, o que vão falar agora, o que vão dizer, agora vão me chamar de crentinho, sei lá do que, o que vão falar, porque a minha família, porque o meu patrão, porque o meu, eu não sei, o meu ambiente, aquilo que me serve, vão começar, e aí você vai fugindo, a tempestade vem, a angústia bate, o navio quebra, você é lançado na água, o peixe te engole. Lá no fundo do poço, você lembra dele e começa a orar, e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu me lembro que Tu é Deus. Aí Deus te tira do fundo do poço, porque Deus é o Deus da segunda chance. E quando Deus te coloca de novo, Deus diz assim: exatamente o que eu te disse lá, eu estou dizendo aqui de novo, não muda. Porque eu, o Senhor, não mudou. Deus te escolheu para um propósito e não escolheu errado, porque Deus não erra na escolha. Há um propósito que está dentro do seu peito desde a sua infância que queima. E me diga, me prove sentado numa mesa que você é feliz longe do propósito de Deus. Eu te desafio a me provar que você é feliz longe do propósito de Deus. Então Jonas faz o que faz, mas quando Deus retoma, Deus diz para ele: exatamente o que eu te disse lá, é exatamente o que eu te digo aqui. Você é meu escolhido, você tem uma mensagem, você foi chamado para ser profeta, minha boca na terra, e agora você vai cumprir o meu propósito. É isso. Vamos recomeçar Jonas. Vamos recomeçar Jonas. Então eu posso te dar o meu conselho final aqui. Faça o que Jonas fez. E o que Jonas fez? Põe no versículo 3 para mim, por favor. Versículo de número 3. Olha o que Jonas fez. E Jonas...
Gente, por que o navio? Por que a fuga? Por que o sofrimento? Por que o choro? Por que a angústia? Por que os erros? Porque lá no capítulo 1 ele não obedeceu. Mas agora, depois de tudo que ele viveu, a Bíblia diz, e Jonas obedeceu. Querido, troque a sua fuga pela obediência a Deus, porque Deus tem um grande plano na sua vida. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Escute agora, e eu vou terminar aqui. Sendo necessários, quantos dias? 3 dias para percorrê-la. Vou terminar com você de pé. Como é que termina esse versículo? Preste bem atenção agora, redobre a sua atenção, para você não perder isso. Era uma cidade muito grande, está escrito ali, gente. Sendo necessários quantos dias para percorrê-la e pregar e cumprir o propósito de Deus? 3 dias para percorrê-la. Então vamos voltar lá em Jonas 1:17. Vamos voltar? Coloca lá para mim Jonas 1, versículo 17. Quando Jonas estava fugindo e é lançado no mar. Jonas 1:17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe. Leia comigo agora. 3 dias e 3 noites. Quanto tempo é para pregar em Nínive? 3 dias. Quanto tempo ele ficou dentro do peixe? Aqui está a prova de que o tempo que ele ficou fugindo de Deus era o mesmo tempo que ele poderia estar cumprindo o propósito de Deus. Aqui está a prova de que a gente desperdiça a nossa vida fugindo de Deus, quando a gente poderia aproveitar os nossos dias para cumprir o propósito de Deus. Aqui, gente, está a prova de que nós conseguimos cumprir o propósito de Deus, porque a vida de Jonas para e fica dentro de um peixe parado. A nossa vida para fora do propósito de Deus, e a gente nos rodeia de coisas que arrancam sorrisos da nossa boca, mas como li em Provérbios, são sorrisos de um coração enfermo e doente, porque não tem felicidade fora do propósito de Deus, gente. Não tem. Então o tempo que ele gastou fugindo de Deus, era o tempo que ele poderia estar fazendo a obra de Deus. E não tem relato de que enquanto ele está fazendo a obra de Deus tem tempestade, não tem relato de que o navio está afundando, não tem relato de que existe vento contrário. Não. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, o vento vem, mas é para nos soprar em direção ao nosso propósito. Prega, Jonas, pode pregar. Quanto tempo, Senhor? O mesmo tempo que você ficou fugindo, aqui agora, é o tempo pregando. O mesmo tempo que você ficou dentro de uma baleia, é o mesmo tempo de um grande peixe, é o mesmo tempo de você cumprir o seu propósito.